E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Sou Gustavo Rocha, sou advogado e hoje eu queria falar para vocês, conversar com vocês sobre como começar na advocacia do zero. Esse vídeo aqui é para você que está se formando e ainda não sabe o que vai fazer, para você que já está estudando aí para a prova da OAB, ou até mesmo você que já passou pela prova da OAB, conseguiu a carteirinha e agora, o que é que eu faço da minha vida? Ou também para você que já advoga há algum tempo, há alguns anos e se encontra meio perdido também na advocacia. Mas antes eu queria me apresentar. Eu sou Gustavo Rocha, sou advogado que hoje atuo no previdenciário, né? Sou advogado previdenciarista, né? E esse canal aqui é para justamente estar conversando com você, advogado, ou você estudante de direito, que eu quero trazer aqui informações que podem te ajudar. Então vamos lá. Então assim, para você que está perdido, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para você é: defina a sua área de atuação. Defina a sua área de atuação. Por quê? Porque é muito importante você ter um foco nesse início da advocacia. Eu vou dar aqui para você o meu exemplo. Eu me formei em 2016. Antes de se formar já na faculdade, eu já havia feito a prova da OAB e passei. Só que aí não exercia a profissão, não exercia a advocacia. Somente em 2017 que eu fui, buscar minha carteirinha lá na OAB, regularizar, deixar tudo direitinho, pegar a carteirinha, porque eu não me interessava em advogar. Então aí já foi assim, o primeiro erro, Eu não defini que eu iria ser um advogado. Por quê? Porque eu era servidor público, e aí para mim estava tudo bem. Nessa época até estudava para concurso, mas eu já era advogado, eu já havia passado no exame da OAB, e eu estava deixando uma grande oportunidade de atuar no direito, porque eu não queria exercer a advocacia. O tempo passou, tivemos a pandemia em 2020, tive algumas questões familiares também. Eu casei, eu tive o meu primeiro filho, meu segundo filho, depois veio a pandemia em 2020, então o meu cenário havia mudado. Eu já não era aquele garoto que tinha um tempo livre para estudar para os concursos. Agora era uma outra situação. Eu já estava com família, esposa, filhos, toda uma questão, uma estrutura familiar que eu tinha que manter. E aí em 2020 veio a pandemia. E aí eu percebi, que eu não poderia ficar mais nesse projeto do concurso público. E aí foi onde que eu parei, olhei e vi na advocacia essa chance de exercer a profissão. Mas aí, de 2017, quando eu peguei a carteirinha, até 2020, 2021, eu era generalista. Então eu pegava uma causa aqui, outra acolá, até porque não era o meu foco, entendeu? Não era o meu foco advogar. Então acho que foi um grande erro não definir a minha área de atuação. Então nós estávamos na pandemia, 2020 para 2021, eu comecei a definir que eu atuaria em alguma área, comecei a buscar uma área de atuação, uma área que fosse possível eu crescer na advocacia, uma área que eu tivesse alguma familiaridade. E aí eu fui buscar entender qual a área de atuação que eu iria realmente, de fato, atuar. Foi onde quando eu comecei a advogar no previdenciário, mas ainda pegando outras causas, fazendo outras ações. E isso trazia uma frustração, porque a gente não vai dominar com perfeição, com excelência, todas as áreas do direito. Então, também foi um outro erro, não definir qual a área que eu me especializaria. Então, a partir do momento que eu comecei de fato a definir a minha área de atuação, que era o previdenciário, a estudar mais o previdenciário, eu comecei a entender mais sobre as regras do jogo. Eu comecei a aperfeiçoar os meus requerimentos administrativos, os meus requerimentos, as minhas ações judiciais. E aí, as coisas foram tomando forma. Eu pude perceber que a advocacia, fazia sentido se você se dedicar,
se você se planejar, se você focar e se você tiver paciência. Porque tudo na vida que é bom, que é de qualidade, tem um custo, tem um preço, tem a questão do tempo. E a advocacia não é diferente. Você vai colher, mas também você precisa plantar e ter paciência para esperar. No concurso público, você também não tem que estudar até você conseguir a aprovação. Às vezes demora 1 ano, às vezes demora 2, às vezes demora 5, e tem gente que às vezes demora 10 anos, né, para passar num concurso de alta complexidade, como magistratura, Ministério Público. E por que as pessoas não pensam, né, o profissional do direito não pensa assim também na advocacia? Ele vai ter aquele período de plantação, mas também vai ter o período de colheita, onde as coisas vão começar a fazer sentido, os resultados, os frutos vão começar a vir. Então, é muito importante você que está perdido, você que quer ser advogado, que vai começar do zero, você definir o que você vai fazer da área do direito, das áreas do direito. Vamos pegar aqui, ó, nós temos criminal, temos civil, trabalhista, temos previdenciário. Dentro de cada ramo desse direito é um universo gigantesco, onde você tem muita coisa para aprender e muita coisa para atuar. Então imagine se você fica perdido numa causa trabalhista, aí depois você tem que estudar uma causa criminal, aí depois você tem que voltar para o civil, e você não consegue padronizar a sua advocacia. E a padronização da advocacia ela é muito importante. Nichar a advocacia. O que é um nichar? É você escolher uma área específica e você começar a se especializar. Então, quando eu comecei a fazer isso, que foi no direito previdenciário, nas causas previdenciárias, eu pude perceber que eu comecei a ganhar consistência e constância na minha advocacia, e eu comecei a padronizar, e eu comecei a ter uma escala na minha advocacia. E hoje, graças a Deus, está dando tudo certo, as coisas estão dando certo, né? Eu falei que eu passei no AB, não advoguei, por quê? Porque eu era servidor público. Então eu fui servidor público por 12 anos. E quando eu fui decidir advogar, foi muito importante eu tomar essa decisão, porque isso permitiu que hoje o meu escritório esteja funcionando 100%. Eu era servidor público até 2024, começo de 2025 eu me licenciei, estou licenciado e exerço hoje 100% do meu tempo a advocacia previdenciária. E de lá para cá, de 2025 para cá, né, a advocacia previdenciária que tem me sustentado, né, sustentado com o escritório, a minha vida pessoal, a minha vida familiar, todos os recursos vêm da advocacia previdenciária. Mas quando eu fiz essa transição, eu foquei. Eu já tinha escolhido uma área e aí eu foquei no direito previdenciário, nas causas previdenciárias. E aí as coisas começaram a dar certo porque eu estava focado na minha área específica. E assim, às vezes você pega várias áreas do direito para fazer as ações, né? Por exemplo, se você não domina tanto criminal, sua área de mais afinidade é trabalhista, e aí de repente aparece uma causa criminal, você tem as noções exatas de fazer o criminal, você pode até fazer o criminal, mas às vezes você vai passar ali uma semana inteira se debruçando naquele processo criminal, naquela causa criminal, vai trazer um retorno financeiro, mas você vai perder muito tempo ali, enquanto que se você focasse aquela sua semana todinha nas causas trabalhistas que você é especialista, você poderia protocolar 5, 10, 20 processos trabalhistas, fechar acordo, fazer audiência, atender o cliente, focar no trabalhista e trazer muito mais retorno financeiro. E o melhor, você vai construindo a sua autoridade no direito do trabalho, que é a sua área que você tem mais afinidade. Então isso é muito importante também. Então hoje eu consigo entregar o serviço de excelência no direito previdenciário, eu sei exatamente como começa o processo administrativo ou judicial, eu conheço o meio desse processo e o fim desse processo, eu tenho uma previsibilidade de quando aquele processo começa e até onde esse processo vai chegar, quais as minhas possibilidades. Isso é muito importante também na advocacia, você ter previsibilidade, porque você vive de honorários.
e os honorários, eles não tem uma data certa para sair, mas quando você atua na área, você começa já a ter a noção de quanto tempo aquele processo vai durar, você vai ter uma noção de precificar esse processo, o valor dos seus honorários, o quanto você precisa cobrar, porque isso é muito importante, porque se você cobrar um valor muito baixo, você pode acabar trabalhando de graça, né? E aí você acaba ficando no prejuízo. Isso vai vir com o tempo e com a prática, mas quando você tem uma área específica que você atua, tudo isso fica muito claro, já começa a ficar muito claro, e você já começa a ter uma perspectiva de futuro na advocacia. Você não fica atirando para todos os lados, você não fica igual um doido, atirando para todo lado, e perdido e frustrado porque você tem dificuldade, não domina aquela área, frustrado porque são causas que você não tem o domínio. Então, quando você decide que você vai advogar, que você alinha a sua mentalidade, que você vai ser um advogado, que você vai viver aquilo dali e que aquilo dali vai lhe trazer o seu retorno, você escolhe uma área, então tudo começa a fazer sentido, as coisas começam a entrar nos trilhos. Claro, tem a questão do tempo, tem a questão da maturidade, tem a questão da paciência, mas a advocacia ela tem uma vantagem muito boa, que você pode até demorar a ver os frutos a serem colhidos, mas quando você tem constância, quando você começa a produzir, quando você tem essa consistência, a escala é infinita. Você pode crescer, você pode ganhar 5, 10 mil, você pode começar a ganhar 20, 30, 40, 100 mil, e isso não é uma loucura, isso é uma realidade. Então, gente, eu queria deixar para vocês essas informações para você que quer começar na advocacia, está se formando, já se formou, vai fazer o AB, ou já passou no AB, ou mesmo que está na advocacia há algum tempo, está frustrado com a advocacia, foca naquilo que você pode visualizar que vai te trazer mais resultado e aquilo que você tem mais afinidade. E foca nessa área, niche nessa área, para que você possa se tornar uma autoridade nessa área do direito, uma referência, e eu tenho certeza que você vai colher os frutos. Eu estou já há um ano, vai completar agora um ano, estou 100% na advocacia e consigo não só sobreviver da advocacia, mas ter uma boa perspectiva de futuro na advocacia. Então, para você que está começando agora, você que quer buscar o crescimento na advocacia, eu deixo esse conselho para você, tá bom? Então, eu queria pedir também você para que dê o like nesse vídeo, né? Compartilha para um colega ou um estudante que precisa saber dessa informação e se inscreva no nosso canal. Eu estou entregando para você esse conteúdo gratuitamente, então se inscreve aí no nosso canal, ajuda para que essa informação possa chegar a mais pessoas, tá certo? Quero deixar para você um abraço. Eu queria que você deixasse aqui também o seu comentário. Deixa aqui seu comentário, a sua dúvida, que eu vou te responder, o seu anseio, o seu maior medo em começar na advocacia. Eu tenho certeza que se você alinhar sua mentalidade, focar na sua advocacia, eu tenho certeza que você vai ser um advogado bem sucedido, tá bom? Quero deixar para você um abraço. Fica com Deus e até a próxima. Segue a gente aqui no nosso canal, tá bom?